né, já está comprando pela internet. É mais barato? É mais barato. Produto é de qualidade? Sim, o produto é de qualidade. Mas às vezes tem alguns probleminhas. A gente manda o dinheiro, nunca chega o produto. Às vezes quando chega o produto, a gente quer devolver, e aí? Como é que a gente faz? Pode devolver? Não pode devolver? O que a gente pode fazer com relação aos cuidados que a gente deve ter quando nós formos fazer compras pela internet, né? Está aqui conosco o senhor Lindon John Bezerra, que é especialista em direito do consumidor. Boa tarde, senhor Lindon John. Boa tarde, Marcelo. Quais os cuidados que nós temos que ter quando nós formos fazer compras pela internet? Porque na internet tem tudo, nós podemos comprar tudo, né? Mas quais os cuidados que nós devemos ter? Bem, primeiramente você tem que procurar um site que seja seguro. E como é que a gente verifica se essa transação é segura? Tem um cadeadozinho que você pode verificar lá na barra da internet, que ele fica fechado. Então, se você observar que naquela página da internet tem esse cadeado, ele já é um indício que aquele site é um site seguro. E outra a orientação também é que sejam sites já conhecidos. Sites que você já tem um conhecimento, que outras pessoas compraram e puderam receber o seu produto em perfeito estado e com aquele prazo necessário. Porque tem sites que você aventura, né? Você vê, olha, esse site aqui está o preço mais barato, e aquela velha história. Quando a esmola é grande, a gente tem que desconfiar, né? O santo desconfia. Então, quando você vê um produto muito barato, aqueles sites de leilões que você arremata, que você coloca o produto usado, produtos mais baratos, desconfiem disso. Não vão com tanta sede ao pote, porque são nesses sites que às vezes mora o perigo. E lá você fornece seus dados pessoais, CPF, número de cartão de crédito, até número da conta bancária, e esses dados podem ser utilizados depois para uma possível fraude. Então, tomem muito cuidado ao comprar na internet. É uma compra boa, porque você tem essa praticidade e os preços mais baratos. Mas tem que tomar cuidado nesse sentido, de procurar sites já conhecidos, sites já confiáveis, que outras pessoas já compraram e se deram bem. Mas no caso, pedir essa documentação toda, eu, por exemplo, eu evito comprar na internet, porque eu já tive a experiência de ter uma empresa em Santa Catarina, né? O meu CPF, eu tinha uma empresa em Santa Catarina e eu nunca nem pisei em Santa Catarina, né? E aí, toda vez agora que pede qualquer tipo de documento meu, por exemplo, CPF, eu não dou. E a maioria delas pedem uma documentação, os números dos documentos da gente. Como fazer? Por isso a preocupação de você transacionar com empresas já conhecidas, que já tem uma credibilidade no mercado, porque você vai ter que realmente disponibilizar esses dados, CPF, nome completo, o endereço para entrega, o número de cartão de crédito se a compra for parcelada, ou o número da conta bancária. Então, por isso a preocupação de você comprar em sites já conhecidos, em sites que já têm uma credibilidade no mercado, para evitar isso, porque realmente são dados que eles precisam para efetivar aquele contrato de compra e venda. Sr. Lindon John, no caso, quando nós fazemos um negócio com essa empresa na internet, nós efetuamos o pagamento, qual o prazo que essa empresa, né, esse site, tem para nos enviar a mercadoria? Bem, esse prazo ele é pactuado quando você efetua a compra. Geralmente, quando a gente vai realizar uma compra pela internet, o próprio site já nos dá o prazo máximo de entrega. Ele diz lá, tantos dias úteis. Então, esse prazo, a gente pode dizer até assim que ele é de livre pactuação. A empresa ela pode achar um prazo que melhor ela possa efetivar a entrega. O certo é que ela não pode ultrapassar o prazo que ela mesma te estipula. Então, se lá na empresa você compra um produto que oferece 10 dias úteis para a entrega, então ela no máximo em 10 dias úteis ela pode lhe entregar em 5, em 6, em 7, em 8 ou em 9, mas não pode entregar em 11 dias úteis, porque aí já gera os prejuízos e aí pode acionar a justiça. E esse prazo ele é livre para a entrega, vai depender do que a empresa lhe pactua. E aí por isso que o consumidor também fica livre a procurar, por exemplo, fazer uma pesquisa. Olha, esse produto aqui está o mesmo preço nesse outro site, só que aqui ele entrega mais rápido. Logo eu vou comprar naquele que entrega mais rápido, já que é o mesmo preço. E são sites conhecidos, são sites de credibilidade, então eu posso ter essa livre escolha, essa oportunidade de escolher o site que melhor me traz benefícios, seja com o melhor preço, seja também com o menor prazo de entrega. Mas no caso, a empresa diz,
Isso é comum, que eu já tive a experiência de alguns colegas de fazer. Por exemplo, compra um celular. Um exemplo, compra-se um celular e aí a empresa diz, olha, nós vamos entregar em 10 dias. Por exemplo, como o senhor colocou o prazo, 10 dias. Quando dá 10 dias, não entrega, a gente liga para lá, né, mantém contato, liga, vai para a internet e diz, olha, porque a mercadoria acabou. Hã? Aí falta no estoque, tal. Como é que a gente faz então? Primeiro, não poderia ter acabado, porque se eu disponibilizo uma quantidade certa de produtos à venda, eu tenho a obrigação de tê-los em meu estoque, dentro daquele prazo estipulado. Se eu não tenho, eu como fornecedor já estou incorrendo em erro, passível inclusive de ser acionado pela justiça. Então ele pode sim ser acionado judicialmente para a escolha do consumidor, ou ter o seu dinheiro devolvido, ou ter a obrigação forçada, ou seja, ser obrigado que ele entregue aquele produto que ele comprou, ou então o abatimento em outro produto. Por exemplo, eu não quero mais, vamos supor, eu comprei uma camisa de R$50 e agora eu quero uma máquina uma máquina fotográfica de R$500. Então eu só vou pagar agora R$450 por essa máquina, porque R$50 foi daquela camisa que eu não tive a entrega efetivada. Mas só que eles colocam sempre a oportunidade de você adquirir um produto com um valor maior. Isso. Se ele faz isso, então ele está exorbitando nas possibilidades dele, porque essa escolha ela é do consumidor e não do fornecedor. Se o consumidor não tem essa opção livre pelo fornecedor, ele vai ter que buscar a justiça. Ele vai ter que acionar o Poder Judiciário para poder ter o seu direito assegurado. E no caso do prazo? Qual o prazo que tem? Pode passar depois que a gente recebe? Esse celular eu recebi, mas não era o que eles estavam dizendo que tinha, não gostei do modelo, não gostei da cor. Em quanto tempo eu tenho que manter contato com a empresa pela internet para poder devolver ou trocar? Olha, eu não quero, eu quero o meu dinheiro de volta. Qual é o prazo que se tem? Bem, o Código de Defesa do Consumidor, ele é bem enfático. Nas compras à distância, o que é comprar à distância? É justamente aquela em que o consumidor não tem a oportunidade de verificar o produto in loco, ver as características, as especificações, o tamanho, a espessura, a cor, a consistência do produto em si. Então, como ele não tem o direito disso, porque ele vai ver aquele produto somente em imagens, e a gente sabe que às vezes a imagem distorce a realidade, por isso, o Código de Defesa do Consumidor trouxe em seu artigo dizendo o seguinte: compras feitas pela distância, você tem o direito de desistir daquilo num prazo de 7 dias. Ora, o que significa essa desistência? Eu posso muito bem pegar um produto, comprar, e essa compra pode ser pela internet, por telefone também, que às vezes a gente compra por telefone, aquelas revistas que tinha antigamente, eu não sei se ainda tem Hermes, né? Tem umas revistas Hermes, que é pela Avon, internet, isso, Natura, né? Então essas daí também entram. Aquelas compras que o representante comercial, ele chega na sua casa e lhe mostra um catálogo, né? Parece que você dá a revista. Então essas compras que são feitas à distância, o Código de Defesa do Consumidor diz que você tem um prazo de 7 dias para devolver. Aí você me pergunta, e eu preciso ter algum defeito nele? Não. Basta que aquele produto não seja o que você gostou. Então você tem esse prazo de 7 dias para que efetue a devolução. E essa devolução, frise-se bem, todos os custos para a devolução são do fornecedor. Todos os custos são do fornecedor. Porque quando a gente recebe, a gente que paga. Exatamente, exato. Então, quando eu vou devolver... Aí, como você já pagou pelo produto, a devolução, você vai ter o seu dinheiro integralmente ressarcido, certo? E os custos com a devolução desse produto vai ser por conta do fornecedor. E aí, você pode me perguntar uma coisa também. Ora, isso é inviável para o fornecedor. Isso não vai compensar para o fornecedor. Isso é um desequilíbrio na balança econômica. Por quê? Isso é uma injustiça com os fornecedores. Não. Sabe por quê? Porque existe a teoria do risco da atividade. Se eu me proponho a vender produtos pela internet, eu assumo o risco disso acontecer. O fornecedor, o empresário, ele não tem obrigação, ele não é obrigado a trabalhar pela internet.
Ele pode muito bem alugar um prédio, ter um prédio e colocar os produtos para vender fisicamente, mas ele opta por colocar a venda à internet, porque sai mais, exatamente, sai mais viável. Ora, se eu opto todo ônus, tem um bônus. Então, se eu tenho um bônus de ter essa comodidade, mas eu vou ter também um ônus do risco. E esse risco, quem assume sou eu, o empresário. Então, se eu coloco um produto pela internet, eu assumo o risco de alguém não gostar e eu ter que arcar com todas as despesas de tomar aquele produto de volta para mim e devolver todo o dinheiro para aquele consumidor. Esta é a razão porque o Código de Defesa do Consumidor se preocupou nesse sentido. E ainda frisa-se bem, não precisa o produto estar com defeito, porque se ele tiver com defeito, ainda tem aqueles prazos de garantia que a gente já conhece. Isso aí é só se você não gostar mesmo, você é simplesmente a sua escolha. Não gostei, 7 dias eu tenho para devolver. Tá, mas eu não gostei do celular, vamos agora, eu não gostei, eu recebi o celular, e aí eu saio com ele, hoje, não gostei e quero devolver. Ele está usado. Não importa. Você tem 7 dias para devolver. Mesmo eu usando ele um dia, 2 dias? Porque você vai ter, justamente, você vai tateá-lo, você vai verificar as funções dele. De repente você comprou um celular pensando que tinha uma câmera de... Isso aconteceu, inclusive, com um determinado produto que as pessoas compravam, que na televisão eles diziam, olha, produto tal tem a melhor resolução de imagem e tal. E quando a pessoa comprava, aquela câmera filmadora não tinha uma resolução tão boa. Mas como é que você vai saber que tem uma resolução boa, Marcelo? Você usando. Então, esse argumento também que alguns fornecedores dizem, mas eu só troco se o produto não tiver, se tiver lacrado. Meus senhores, como é que eu vou saber se o produto é do jeito que eu quero se eu não utilizo? Inclusive, eu até publiquei um artigo interessante, no sentido que tem umas propagandas, e aí eu falo no meu artigo, porque é a questão de direitos autorais, mas tem umas propagandas que eles dizem assim, experimente nosso produto, e se você não gostar, devolvemos seu dinheiro. Ora, isso não é favor que eles estão fazendo, isso não é nada que eles estão fazendo de boa vontade, isso nada mais é do que o Código de Defesa do Consumidor que obriga eles a fazerem isso. Entendeu? Olha, tem uma pergunta aqui que não está muito dentro do que é a questão da internet, mas como o senhor é especialista em direito do consumidor, tem aqui, Marcelo, gostaria de saber se a taxa de iluminação pública vem de R$15, eu posso procurar o meu direito, porque aqui na minha rua ninguém paga esse preço. Bem, taxa de iluminação pública, nós já estamos falando em direito tributário, certo? Direito tributário já é um pouco diferente do direito do consumidor. Se fosse a tarifa de energia elétrica, a gente ia poder até debater um pouco mais. Então, nesse caso, ela vai ter que verificar junto ao Ministério Público, né, junto à promotoria, para verificar se essa taxa está errada ou não está. Ela deve procurar, a orientação que eu passo a ela, essa pessoa, é que ela procure o promotor de justiça para verificar se existe exorbitação, se está fora do patamar. Porque trata de direito tributário. Só para situar o telespectador, a iluminação pública que nós pagamos, ela é um percentual em cima da nossa conta ou é um valor fixo? Não, na verdade, isso aí, existe uma legislação própria. Tem até que verificar, parece que é uma lei municipal. Eu ainda não dei uma olhada na lei municipal para saber quais são os patamares, mas isso é regulado pela legislação própria. É uma lei municipal que deve regulamentar a taxa de iluminação pública, se é um percentual ou se é por categorias. Existem municípios que eles tratam por categorias. Só que isso, como eu estou dizendo, pode sim ser revisado, pode ser questionado se houver uma exorbitação, se houver um abuso na cobrança dessas taxas, sem nenhum problema. Tá, agora voltando à questão nossa da compra da net. Passando 7 dias, se eu quiser devolver, não aceita, eu não tenho direito de devolver. Bem, você só vai ter direito de devolver este produto passados os 7 dias se esse produto vier com um vício ou um defeito. Certo? Somente nesse caso. São 7 dias úteis ou 7 dias corridos? A lei, como a lei não fala em úteis, então entende-se que é 7 dias corridos. Sim. Sr. Lindon, eu agradeço os esclarecimentos do senhor. Tá? Se eu tiver que colocar mais alguma dica para os nossos telespectadores, com vontade. Bem, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre o direito do consumidor, que é um direito tão amplo e tão utilizado por todos nós somos consumidores em potencial, e me coloco à disposição, sempre que precisar, estamos de portas abertas, nosso celular sempre está livre para os contatos, para a gente poder debater aqui um pouco, falar um pouco
sobre esse direito do consumidor. E a dica é essa, sempre quando você for fazer compras, comprar é quando você vai numa loja. Você procura geralmente numa loja que já é conhecida. Mesma coisa a internet é um meio virtual de compras. Então, consumidor, procure um site já conhecido, que já tem uma credibilidade no mercado. Cuidado com as aventuras. O preço muito barato pode ser um perigo, pode ser uma armadilha para captar seus dados e depois de você ser vítima de uma fraude. Muito obrigado.